Olá, canal Aterrorizando. Vou contar uma história que tenho certeza que vai tirar totalmente a vontade de alguém de jogar o famoso jogo do copo. Sério, se você pensa algum dia jogar isso, não o faça. Existem coisas entre o céu e a terra que não sabemos, coisas que existem sim e estão sempre ao nosso redor, aguardando apenas uma pequena brecha. Nunca acreditei em espíritos, em assombrações ou em qualquer coisa que envolvesse o sobrenatural. Para mim, essas histórias de terror eram apenas distrações para noites chuvosas, contadas em volta de fogueiras para assustar quem tinha imaginação fértil. Mas agora, eu já não sei mais. Foi numa noite como qualquer outra, no silêncio do meu apartamento, que algo me fez querer tentar o tal jogo do copo. Eu tinha ouvido falar dele em conversas informais, lido sobre as regras na internet. Diziam que era perigoso jogar sozinha, que isso atraía coisas que não podíamos controlar. Mas de novo, cética como sou, resolvi tentar. É só um jogo, pensei. Arrumei a mesa da sala. Peguei uma folha de papel grande e escrevi as letras do alfabeto em semicírculo, com sim e não nas extremidades. No centro, coloquei um copo de vidro transparente. A luz da sala estava apagada, e a única fonte de iluminação vinha de uma vela que eu acendi, apenas para dar um toque mais assustador ao momento. A chama vacilava ligeiramente, projetando sombras longas nas paredes, mas até então tudo parecia comum. Me sentei em frente à mesa e por um breve momento hesitei. Algo no silêncio do apartamento parecia mais pesado do que o normal. Balancei a cabeça, rindo de mim mesmo. Que besteira. Com um toque leve, coloquei meu dedo indicador no copo e disse as palavras que havia lido. Se há algum espírito presente, manifeste-se. Nada. Nem uma brisa, nem um movimento. O copo permaneceu imóvel sob meu dedo, exatamente como eu esperava. Decidi perguntar algo mais direto. Há alguém aqui? O copo começou a se mover. Eu dei um salto para trás, retirando o dedo rapidamente. O copo, porém, permaneceu parado, como se nunca tivesse se movido. Por um instante pensei ter imaginado aquilo, mas algo na minha mente dizia que aquilo tinha sido real. Contra o bom senso, respirei fundo e voltei a colocar o dedo sobre o copo. Quem está aí? Perguntei, a voz saindo mais trêmula do que eu esperava. O copo deslizou lentamente, hesitante, primeiro para o S, depois para o I, por fim, parou no M. Sim, meu coração começou a acelerar. Não podia ser real, não havia mais ninguém naquele apartamento, era só eu. Eu deveria parar por ali, mas algo dentro de mim, talvez a curiosidade ou a necessidade de provar que aquilo era apenas coincidência, me fez continuar. Quem é você? Minha voz saiu mais baixa. Desta vez o copo moveu-se mais rápido. Ele começou a soletrar um nome. Ana. O nome ecoou na minha cabeça, mas eu não conhecia ninguém com esse nome. O ambiente ao meu redor parecia mudar. A sala, antes acolhedora, estava agora gelada, como se a temperatura tivesse caído repentinamente. As sombras das paredes pareciam se mexer de maneira estranha, como se estivessem mais vivas, se contorcendo à luz da vela. Respirei fundo e, tentando manter o controle, perguntei: o que você quer? O copo não respondeu imediatamente. A chama da vela começou a vacilar mais forte, lançando sombras dançantes nas paredes. Eu senti uma pressão no ar, como se algo invisível estivesse me observando, esperando. De repente, o copo se moveu novamente. Lentamente, como se a resposta estivesse sendo pensada, ele formou a palavra você. Eu me afastei imediatamente, tirando a mão do copo. O medo começou a se apoderar de mim. Fechei os olhos por um segundo, tentando me acalmar, dizendo a mim mesma que aquilo era apenas sugestão, minha mente brincando comigo. Quando os abri, porém, quase deixei o ar escapar de um grito. Ela estava lá. No canto mais escuro da sala, perto da porta, havia uma figura. Uma mulher, de longos cabelos negros, parada em silêncio. O rosto dela estava obscurecido pela penumbra, mas eu sabia que ela me olhava. Meus músculos ficaram tensos, congelados, incapazes de me mover. O copo na mesa se moveu sozinho, deslizando com rapidez até o sim. A vela, como se tivesse cumprido seu papel, apagou-se instantaneamente. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. A sala estava completamente escura agora, exceto por uma leve claridade que vinha de fora, através das frestas da janela. Eu mal respirava, tentando manter meus olhos fixos no canto onde a mulher estava. Ela não se movia. Apenas me olhava, parada, com uma quietude que parecia ainda mais perturbadora. Eu queria gritar, mas minha garganta estava seca. Queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. A única coisa que conseguia fazer era encarar aquela figura imóvel, tentando entender o que estava acontecendo.
Pensei em me levantar, em correr para o interruptor da luz, mas a ideia de me mover fazia minha pele arrepiar. Se eu levantasse, ela se aproximaria? E se fosse real? E se... Sacudi a cabeça. Não pode ser, eu pensei, é só minha mente me pregando uma peça. Talvez fosse apenas uma sombra mal posicionada, o jogo de luz e escuridão criando uma ilusão. Mas algo dentro de mim sabia que não era. Com o tempo, o medo começou a dar lugar a uma mistura de angústia e desconforto. Aquela presença, aquele frio na espinha, estava me cercando, apertando meu peito. Precisava fazer algo, precisava tomar uma atitude. De repente me vi falando, sem nem perceber que as palavras saíam. Quem é você? O que você quer? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. No instante seguinte, a figura se moveu, lenta e silenciosamente. Não foi um movimento brusco, mas sutil o bastante para me fazer duvidar dos meus próprios olhos. Ela deu um passo para frente, saindo das sombras, e agora, mesmo na penumbra, eu podia ver seu rosto. Seu semblante era pálido, quase doentio, e os olhos estavam vazios, como se ela olhasse através de mim. Eu me arrepiei por inteiro. O apartamento estava sufocantemente silencioso. Eu podia ouvir minha respiração, pesada e rápida. O que quer que fosse aquilo, não parecia ser uma alucinação. E por mais que eu quisesse me convencer de que estava imaginando, aquela sensação de ser observada, de estar vulnerável, era insuportavelmente real. A coisa piorou. Eu tentei me mover, mas minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Com muito esforço, estendi a mão para o celular que estava sobre a mesa, tentando ligar a lanterna. Se eu acendesse a luz, talvez tudo desaparecesse. Talvez ela sumisse. Meu dedo mal tocou a tela quando ouvi algo que gelou meu sangue. Um suspiro, longo, pesado, vindo diretamente atrás de mim. O pavor me paralisou completamente. Eu não queria, mas virei o rosto lentamente. Não havia ninguém. O corredor atrás de mim estava vazio. Mas o suspiro, eu tinha ouvido claramente. O som do copo deslizando pela mesa me fez olhar de volta. Ele se mexia, sozinho, lentamente, desenhando círculos na tábua. Eu tentei processar o que estava acontecendo, mas minha mente estava sobrecarregada. A mulher continuava ali, parada, mais perto do que antes, observando, silenciosa. Ela não precisava falar para me fazer entender que eu havia feito algo errado. Eu tinha aberto uma porta, e agora não sabia como fechá-la. Com o celular na mão, consegui finalmente ativar a lanterna. A luz forte iluminou a sala de repente, e meu coração disparou ainda mais. Onde antes havia uma figura, agora só restava o vazio. A mulher tinha desaparecido, mas o frio permanecia. Por um momento pensei que tudo tivesse acabado. Respirei fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Levantei-me lentamente, tentando recuperar alguma sensação de controle, mesmo que fosse mínima. Mas então, do corredor, ouvi passos. Passos lentos, arrastados, que pareciam vir de todos os lados, cada vez mais próximos. Sem pensar duas vezes, corri até a luz principal e acendi. A sala estava vazia, mas a sensação de ser observada continuava. Por mais que a luz estivesse acesa, o ambiente parecia ainda mais sombrio, como se aquela presença tivesse se impregnado em cada canto. Eu deveria ter parado. Deveria ter queimado o papel, quebrado o copo, qualquer coisa. Mas em vez disso, sentei-me no sofá, tentando entender o que estava acontecendo. Era uma loucura pensar que aquilo era real. Era impossível. Mas ao mesmo tempo ali estava eu, com o coração disparado, trancada dentro do próprio apartamento, incapaz de sair. A noite parecia se arrastar. Cada ruído, cada sombra parecia ameaçador. E, toda vez que meus olhos se fechavam, eu via o rosto dela. Ana. Aquele nome não saía da minha cabeça. Quem era ela? Por que estava ali? Mais importante, por que não me deixava em paz? O amanhecer trouxe um alívio temporário. A luz do sol invadiu o apartamento e a presença de alguma forma parecia menos intensa. Ainda assim, eu sabia que aquilo não havia acabado. Eu sabia que a partir do momento em que joguei aquele jogo, algo tinha mudado. Mesmo com o dia claro, senti o peso daquela noite sobre mim. As perguntas não paravam, e as respostas não vinham. Fui ao banheiro, lavei o rosto tentando me recompor, mas quando levantei a cabeça para encarar o espelho, lá estava ela, Ana. Ela estava atrás de mim. Eu congelei. A água escorria pelo meu rosto, misturada com o suor frio que brotava da minha testa. No reflexo do espelho, ela estava lá, parada a poucos centímetros de mim. Os olhos vazios me encaravam, sem vida, mas fixos em mim. Não precisei me virar para saber que ela estava atrás de mim de verdade. O ar ao redor de mim parecia mais denso, quase sufocante. Tentei respirar fundo, tentando reunir coragem para encará-la de frente, mas o medo era paralisante.
Eu não sabia o que fazer. Não sabia se devia falar, correr ou simplesmente ficar ali, esperando o que quer que fosse acontecer. Isso não é real, sussurrei para mim mesmo, como um mantra. Isso não é real. Mas o reflexo no espelho não desaparecia. Ela não se mexia, apenas me observava. Seus olhos profundos, as feições pálidas, o corpo imóvel. Havia uma sensação de desespero nos traços dela, como se estivesse presa ali, como se precisasse de algo. Mas o quê? E por que comigo? Com uma coragem que eu não sabia de onde vinha, fechei os olhos e virei-me de uma vez. Meu coração batia descontrolado no peito. Quando abri os olhos, a figura não estava mais lá. O banheiro estava vazio. A luz fluorescente lançava uma claridade fria sobre os azulejos brancos, e o som da água pingando da torneira era a única coisa que preenchia o silêncio. Corri para fora do banheiro, quase tropeçando. Fui direto para a sala, sentindo a urgência de sair daquele apartamento. Eu precisava de ar, precisava me afastar. Mas quando cheguei à porta de saída, meu corpo hesitou. E se ela estivesse do outro lado? E se eu nunca mais conseguisse escapar dela? As paredes do apartamento pareciam se fechar ao meu redor. Mas ao mesmo tempo, a ideia de sair e enfrentá-la de novo lá fora era insuportável. Parei diante da porta, minha mão na maçaneta, incapaz de girá-la. Foi então que algo estranho aconteceu. O som da água pingando no banheiro parou. Não apenas cessou, mas o silêncio que se seguiu foi absoluto, como se o próprio mundo tivesse prendido a respiração. Fiquei ali, estático, por alguns segundos, e então ouvi novamente passos. Dessa vez não vinham de trás de mim, nem do corredor. Vinham do teto, como se algo estivesse caminhando bem acima de mim. Olhei para cima, meu coração disparando ainda mais. Eu sabia que não havia ninguém no apartamento de cima. Estava vazio há semanas, e os passos eram lentos, arrastados, assim como os que ouvi na noite anterior. Respirei fundo e tentei me acalmar. Isso não é real, repeti para mim mesmo. Mas a cada passo que ecoava do teto, aquela certeza escapava mais e mais. Eu podia sentir o medo, vivo, crescendo dentro de mim, me consumindo. A verdade era que desde o momento em que joguei o jogo do copo, a linha entre o real e o irreal havia sido borrada. Voltei para o meio da sala, minhas pernas bambas. Precisava sair, falar com alguém, entender o que estava acontecendo. Peguei meu celular e, com mãos trêmulas, comecei a discar o número de um amigo. Qualquer pessoa que pudesse me ajudar a lidar com aquilo. Mas antes que pudesse apertar o botão para ligar, senti um arrepio subir pela minha espinha. Algo estava atrás de mim. Eu sabia, não podia ver, mas o instinto primal dentro de mim gritava. Fechei os olhos por um segundo, tentando ganhar coragem. Mas antes que pudesse reagir, ouvi o som da respiração. Lenta, profunda, fria. E desta vez, não foi apenas atrás de mim. Estava ao meu redor, como se fosse parte do próprio ar. Virei-me, a respiração presa na garganta, e lá estava ela de novo. No meio da sala, dessa vez mais próxima. A figura de Ana, pálida e imóvel, com aqueles olhos vazios, me encarava fixamente. Só que agora, ela estava mais nítida, mais presente. Parecia mais real do que nunca. Por que você está aqui? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Uma mistura de desespero e raiva. O que você quer de mim? Ela não respondeu. Apenas inclinou a cabeça, quase de forma imperceptível. Mas o gesto, embora pequeno, fez meu sangue gelar. Havia uma intenção por trás daquele movimento. Como se estivesse me observando, me estudando. Eu recuei, dando passos para trás até encostar na parede. Minha mente corria a mil, buscando uma explicação lógica, algo que pudesse dar sentido àquela loucura. Mas não havia nada. Eu estava completamente sozinho, preso naquele pesadelo que parecia não ter fim. Na minha cabeça surgiram os conselhos que eu havia lido antes de tentar o jogo do copo. Nunca jogue sozinho. Nunca faça perguntas pessoais. Seja respeitoso com o espírito. E agora, cada uma dessas regras quebradas parecia me cercar, me sufocando. Eu estava sozinho, e o que quer que fosse Ana, ela estava aqui para ficar. Eu senti o suor escorrendo pelo meu rosto. O ar do apartamento parecia mais pesado, denso. Meu peito se apertava a cada segundo. O olhar dela, aquele olhar vazio, fixo em mim, fazia cada célula do meu corpo gritar por uma saída. Mas eu estava presa, cercada, como se o próprio ambiente estivesse contra mim. A sensação de estar sendo caçada era real. O pânico ameaçava me dominar, e a única coisa que me mantinha de pé era a consciência de que, se eu desmoronasse, seria pior. Ela não estava ali para simplesmente me assustar.
Havia algo que ela queria, algo que eu tinha feito ao abrir essa porta, e agora eu estava sendo sugada para dentro de um pesadelo sem volta. Eu precisava pensar, precisava descobrir o que fazer. No fundo da minha mente, lembrei de uma coisa que havia lido em fóruns. Se abrir uma porta, deve fechá-la. Deve mandar o espírito embora. Mas eu não sabia como fazer isso. E se fosse tarde demais? Tentei controlar minha respiração, pensando em todas as opções. A primeira coisa que veio à mente foi que eu deveria sair dali, correr para fora do apartamento, buscar ajuda, qualquer coisa. Mas meu corpo não me obedecia completamente. Como se parte de mim estivesse ancorada naquele lugar, presa pela presença dela. Ela não precisava dizer uma palavra. O silêncio fazia o trabalho por ela. Ainda encostada na parede, lentamente levei a mão até o celular no meu bolso. Queria chamar alguém, uma voz, um som real que quebrasse aquela bolha de terror que me envolvia. No entanto, enquanto meus dedos tremiam ao desbloquear a tela, o copo na mesa se mexeu. Sozinho. O mesmo copo que eu havia usado na noite anterior no jogo. Ele escorregou de leve sobre a mesa, emitindo um ruído suave como um aviso. Meu olhar imediatamente voltou para ela. Ana não havia se movido, mas o silêncio, a forma como o ar parecia se distorcer ao redor de mim, me fez perceber que ela controlava tudo. Esse era o seu espaço agora. O apartamento, meu apartamento, parecia ter se tornado território dela, como se cada objeto, cada parede, estivesse envolvido por sua presença. Engoli em seco e tomei uma decisão. Eu não podia continuar esperando. Se ela não ia embora sozinha, então eu teria que expulsá-la de alguma forma. Com os dedos trêmulos, larguei o celular no sofá e dei um passo para a mesa onde o copo estava. Ela me observava, impassível. Eu não sabia o que esperava que acontecesse, mas sentia que precisava tentar. Coloquei a mão sobre o copo, exatamente como tinha feito na noite anterior, e fechei os olhos. Minha mente girava, buscando as palavras certas. Eu havia começado esse jogo, e agora tinha que encerrá-lo. Com a voz baixa, mas firme, murmurei: "Você não é bem-vinda aqui. Volte de onde veio." Abri os olhos devagar. O copo estava parado, mas a sensação de pressão no ar aumentava, como se algo invisível estivesse se agitando ao meu redor. Ela não se moveu, não respondeu. Apenas me observava, ainda impassível. Mas algo nos olhos dela havia mudado. Um brilho, uma faísca, como se estivesse esperando que eu fizesse algo mais. "Vá embora", eu insisti, desta vez mais forte, tentando colocar o máximo de convicção possível nas palavras. Eu não sabia o que estava fazendo, mas não podia deixar o medo tomar conta. "Vá embora." De repente, o copo se moveu sozinho, rápido e certeiro. Ele escorregou pela mesa, indo diretamente para o não. Meu corpo ficou paralisado por um momento, como se um choque elétrico tivesse percorrido minha espinha. Ela não queria ir embora. Ana deu mais um passo à frente. A luz ao redor dela parecia se distorcer, como se o ar estivesse se comprimindo, ficando mais frio e mais denso. Senti um calafrio passar pela minha espinha. Aquilo não era só uma presença. Era algo mais. "O que você quer?" Minha voz saiu fraca, como um sussurro. A pergunta parecia inútil, mas era a única coisa que minha mente conseguia formular naquele momento. Ela inclinou a cabeça novamente, lentamente. E então, pela primeira vez, seus lábios se moveram. Eu não ouvi a voz dela com meus ouvidos, mas senti as palavras ecoarem na minha mente, de uma maneira fria e distante. "Eu quero o que você me tirou." Meu coração afundou. O que eu havia tirado dela? Nada fazia sentido. Não a conhecia. Não sabia quem ela era, nem por que havia sido eu a trazer essa presença para minha vida. Mas naquele momento, uma coisa ficou clara. Eu estava presa em algo muito maior do que imaginava. Ela deu mais um passo, e meu corpo reagiu, finalmente rompendo a paralisia. Corri para o outro lado da sala, minhas mãos trêmulas tentando puxar a cortina para deixar entrar mais luz. Eu precisava ver claramente, precisava que a luz do sol iluminasse cada canto do apartamento, dissipando aquela sensação sufocante. Quando as cortinas se abriram, a luz que entrou não trouxe alívio. Ela ainda estava lá. Mais perto agora, mais sólida, como se estivesse cada vez mais presente no mundo real. Eu não conseguia mais pensar com clareza. A luz do sol banhou o apartamento, mas ao contrário do que eu esperava, não trouxe conforto. A presença de Ana estava ainda mais forte, mais tangível. Era como se a claridade revelasse o que eu não queria ver. Ela não era uma sombra, uma ilusão causada pelo escuro da noite. Ela era real, ou ao menos tão real quanto algo que não pertence a este mundo pode ser.
Eu tentei me afastar, minha respiração curta e irregular. A distância entre nós era mínima agora. Ela estava de pé, imóvel, a poucos metros de mim, bloqueando minha saída. Eu sentia o peso do seu olhar, mesmo que seus olhos estivessem vazios, profundos como um abismo. Meu corpo todo tremia e minhas pernas pareciam prestes a ceder. O som da minha respiração ofegante preenchia a sala. E então uma lembrança veio à tona, uma memória vaga de algo que eu tinha lido ou talvez ouvido de alguém. Os espíritos perdidos podem ficar presos a objetos. Mas o que isso significava para mim? O que eu tinha feito para prendê-la aqui? Olhei em volta, frenética. O que ela queria? O que eu havia tirado dela? Então, uma ideia me atingiu como um choque. O copo. O jogo. Eu não sabia exatamente o que estava fazendo quando joguei, mas podia ter sido o início de tudo. Talvez, ao jogar sozinha, eu tivesse cruzado uma linha, perturbado algo que eu não entendia. O copo ainda estava na mesa, o mesmo copo que se movia sozinho, como se fosse a única conexão física entre ela e o meu mundo. Ana não se mexia, mas sua presença enchia o espaço de um jeito que eu não conseguia ignorar. Senti que, se eu não agisse rápido, algo pior aconteceria. Talvez ela estivesse esperando por isso, por alguma reação minha. Se o copo era o elo, eu precisava quebrá-lo. Literalmente. Tomei uma decisão impulsiva. Me movi rápido, mais rápido do que eu achava que conseguiria naquele estado de pânico. Peguei o copo da mesa com uma força que quase me machucou e o atirei no chão com toda a minha força. O som do vidro se estilhaçando ecoou pelo apartamento. Pequenos pedaços se espalharam pelo piso, brilhando sob a luz da manhã. Por um instante, o silêncio foi absoluto, como se o mundo tivesse prendido a respiração junto comigo. Mas Ana ainda estava lá. Ela não desapareceu, não recuou. Seus olhos, aqueles olhos vazios, continuavam me encarando. O que quer que fosse aquela conexão, o copo não era o suficiente para quebrá-la. O pânico crescia dentro de mim e com ele a desesperança. Eu pensei que, destruindo o copo, poderia libertá-la, me libertar. Mas agora percebia que a situação era muito mais profunda, muito mais sombria do que eu podia compreender. E então, ela se mexeu. Foi um movimento lento, quase imperceptível, mas eu vi. Seu corpo, antes rígido, se inclinou um pouco, como se estivesse prestes a dar mais um passo na minha direção. O ar ao meu redor ficou mais denso, mais frio. Eu sabia que estava perdendo tempo. Eu não sei o que você quer, gritei, a voz falhando. Eu não sei o que você pensa que eu tirei de você. Ela parou. Pela primeira vez, houve uma reação visível. Seus lábios se entreabriram e um som escapou, um sussurro baixo, quase imperceptível. Eu tive que me forçar a parar de tremer para tentar entender. Você? O sussurro era fraco, mas claro o suficiente para me arrepiar até os ossos. Você me trouxe de volta. Minha mente ficou em branco. Voltei a encará-la, tentando entender. Eu? Trouxe de volta? Trouxe de onde? Eu? Não entendo, sussurrei de volta, o medo misturado com confusão. Ana parecia se agitar levemente, como se estivesse lutando para se manter naquele espaço entre o nosso mundo e o outro. Era como se ela estivesse presa em um limbo, e eu fosse a razão de sua permanência ali. Me prendeu a ti. Sua voz ecoou novamente, um murmúrio, quase como se estivesse sendo arrancada dela. Você abriu a porta. Aquela frase, aquilo bateu forte em mim. O jogo. Era o jogo. Eu abri algo, uma porta para o mundo dela, para um lugar que eu não devia ter tocado. E agora ela estava presa, conectada ao meu espaço, à minha vida. Mas por quê? Eu ainda não entendia completamente o que ela queria que eu fizesse. Como eu poderia desfazer o que fiz? Que porta era essa e como eu poderia fechá-la? O desespero começou a me consumir. Eu não tinha respostas. Senti meus olhos lacrimejarem, o medo misturado com uma tristeza que parecia não ser minha, como se estivesse sendo imposta sobre mim. Como? Eu posso ajudar você? Perguntei, a voz embargada, sem saber se ela realmente me diria algo. Ana inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse ponderando minha pergunta. Pela primeira vez, seus olhos pareciam não tão vazios, mas carregados de uma tristeza profunda, como se ela fosse mais vítima do que vilã naquela história. E então, ela simplesmente desapareceu. O ar ao redor de mim pareceu se aliviar, como se eu tivesse sido solta de uma pressão invisível. O silêncio no apartamento era ensurdecedor. Meus olhos se fixaram no ponto onde ela estava, tentando compreender o que acabara de acontecer. Ela havia sumido. Mas por quê? O que eu havia feito para afastá-la? O silêncio que tomou conta do apartamento foi quase ensurdecedor.
O lugar onde Ana estivera momentos antes agora estava vazio, mas a sensação de que algo ainda estava profundamente errado persistia. Eu não conseguia me mover, não sabia se ela voltaria, ou se eu finalmente estava livre daquela presença. Minha respiração estava acelerada, e eu podia ouvir o pulsar rápido do meu coração. O mais estranho, no entanto, foi o alívio momentâneo. Como se por algum motivo eu tivesse conseguido afastá-la, mesmo sem entender como. Mas esse alívio não era completo. Ainda havia uma tensão no ar, uma sensação de que aquilo não havia terminado. Eu me afastei da mesa, onde os cacos de vidro do copo ainda brilhavam no chão. Cada estilhaço parecia me lembrar do que eu havia feito. O jogo, o copo. Abrir uma porta para algo que eu não compreendia. Eu ainda sentia que ela estava perto, em algum lugar, presa entre o nosso mundo e o dela. Eu sabia que não estava louca. Tudo o que aconteceu foi real demais, e agora eu tinha uma nova pergunta. Por que ela desapareceu quando perguntei como ajudá-la? Foi quase como se, ao perguntar, eu tivesse tocado em algo que ela não queria, ou talvez não pudesse responder. Caminhei pelo apartamento em direção ao banheiro, minhas pernas ainda trêmulas. Precisei de um momento para lavar o rosto, tentar me recompor. O que aconteceu naquela sala me deixou em frangalhos, e eu não sabia quanto mais conseguiria aguentar. O frio da água contra minha pele ajudou, mas não o suficiente. Enquanto me olhava no espelho, tudo parecia diferente. O apartamento que antes era meu refúgio, meu espaço seguro, agora parecia manchado pela presença dela. Ana ainda estava comigo, mesmo que invisível. Eu podia sentir. Não era mais uma questão de acreditar ou não, era um fato. Saí do banheiro e comecei a caminhar pelo apartamento, como se estivesse verificando cada cômodo. Nada parecia fora do lugar, mas algo me incomodava profundamente. Eu sabia que não podia simplesmente continuar vivendo assim, com a incerteza de quando ou se ela apareceria novamente. Foi então que a ideia me atingiu. Se eu abrir essa porta, precisaria fechá-la. Eu não sabia como, mas teria que descobrir. Talvez as mesmas instruções que me trouxeram a este ponto fossem a chave para desfazer tudo. Voltei à mesa onde o jogo do copo ainda estava montado. O alfabeto escrito no papel, os restos do copo quebrado espalhados no chão. Fiquei olhando para aquilo por um tempo, tentando pensar em qualquer detalhe que pudesse ter ignorado. Havia alguma regra que eu quebrei? Alguma forma de corrigir o erro? Eu sabia que havia jogado sozinha, o que muitos diziam ser perigoso. Talvez essa tenha sido a maior falha, e agora eu estava pagando o preço. Peguei o celular e comecei a pesquisar mais sobre o jogo do copo, sobre espíritos, portas e formas de fechar o que eu havia aberto. As respostas eram vagas, confusas e muitas vezes contraditórias. Algumas pessoas diziam que precisávamos queimar o tabuleiro, outras que era preciso pedir perdão e respeitar o espírito. Mas uma coisa que se repetia em várias fontes me chamou a atenção. Para fechar uma porta, você precisa reconhecer o que abriu. As palavras ecoaram na minha mente. Ana havia dito que eu a trouxe de volta. O que isso significava? Eu não conhecia ninguém com esse nome e não havia feito nada específico para chamá-la. Mas o fato de que eu havia jogado sozinha, desrespeitando as regras básicas do jogo, claramente a atraiu. Com o celular ainda na mão, voltei ao lugar onde estava o copo. O chão de vidro quebrado ainda parecia uma lembrança constante do que eu havia feito. Sentei-me na cadeira novamente, com o papel na frente, e tomei uma decisão. Se você ainda está aqui, murmurei, minha voz soando trêmula, eu estou disposta a ajudar, mas preciso entender como. Esperei, sentindo o ar ao meu redor ficar mais denso de novo. Dessa vez, porém, eu não me movi. Eu sabia que ela estava ali. Talvez ela nunca tivesse realmente ido embora. O apartamento continuava com aquela sensação pesada, como se uma sombra invisível estivesse pairando sobre tudo. Os minutos passaram. Nada aconteceu. E então, o celular em minha mão vibrou. Olhei para a tela e senti um calafrio. Eu tinha recebido uma notificação, mas não era de nenhuma mensagem ou rede social. Era uma chamada perdida de um número desconhecido. O horário da ligação, porém, me deixou desconcertada. 3h33 da manhã. Aquela ligação não fazia sentido. Eu não havia notado antes, mas a hora era precisa demais, como se estivesse conectada a tudo o que vinha acontecendo. Meus olhos se fixaram na tela, tentando compreender o significado por trás disso. Quem teria ligado? E por que naquela hora? Fechei os olhos, tentando ordenar meus pensamentos. Eu sabia que Ana queria algo, e agora, de alguma forma, parecia que estava mais perto de entender. Essa ligação
o jogo, o nome dela. Tudo estava conectado, mas eu ainda não tinha todas as respostas. Talvez eu precisasse mergulhar mais fundo nessa história. O celular ainda vibrava levemente em minhas mãos, mesmo depois de já ter parado de tocar. Meu coração parecia querer acompanhar o ritmo, como se meu corpo estivesse tentando me avisar que havia algo muito errado com aquilo. Eu não sabia por que esse horário me deixava tão desconcertada, mas parecia carregado de algo sinistro. E essa ligação perdida de um número desconhecido não era coincidência. Olhei para o aparelho, o número piscando na tela. Não reconheci, claro, mas parte de mim estava tentada a ligar de volta. Mas e se não fosse uma pessoa do outro lado? E se fosse... ela? Eu afundei no sofá, tentando processar tudo. Ana, a ligação, o jogo. Minha cabeça latejava, lutando para ligar os pontos. Mas quanto mais eu pensava, mais desconexa a situação parecia. Algo estava sendo dito, algo que eu ainda não conseguia entender completamente. O que eu havia tirado dela? Ela dissera que eu a trouxe de volta, mas de onde? Eu não conhecia ninguém chamado Ana. Não havia feito nada além de jogar o jogo. Tentei pensar em qualquer detalhe do passado, algum evento, alguém com esse nome que pudesse estar relacionado a mim. Mas nada fazia sentido. Era como se Ana estivesse ligada a algo muito mais profundo, algo que eu não conseguia alcançar. Minha mão ainda estava trêmula quando comecei a rolar pela lista de chamadas. O número desconhecido estava lá, com aquele horário cravado, 3h33. Com o dedo hesitante, pressionei o botão de retorno. Meu coração bateu forte no peito enquanto esperava a ligação ser completada. O toque parecia ecoar pelo apartamento, amplificando o silêncio ao meu redor. Mas a ligação não completou. No último toque, houve um estalo, como se algo tivesse quebrado a conexão. A linha caiu, sem mensagem de voz, sem sinal. Um arrepio percorreu meu corpo. Antes que eu pudesse processar completamente o que aconteceu, o celular vibrou novamente. Outra ligação. Olhei para a tela e dessa vez, o número era o mesmo, desconhecido. Meus instintos gritavam para não atender, mas ao mesmo tempo, algo em mim dizia que essa era a chave para entender tudo. Atendi. Alô? Minha voz saiu rouca, hesitante, quase inaudível. Do outro lado, silêncio. Mas não era apenas a ausência de som. Havia algo naquele silêncio, algo denso, quase palpável, que me fez prender a respiração. Por alguns segundos, nada. Apenas o silêncio, carregado com aquela pressão que eu já começava a reconhecer. Era ela. Então, finalmente, um som. Um sussurro, lento e arrastado, como se as palavras estivessem forçadas para sair. Você me trouxe de volta. A mesma frase de antes. A voz era baixa, quase imperceptível, mas eu sabia que era Ana. Ela estava se comunicando comigo, mesmo sem estar fisicamente ali. Meu corpo inteiro estava em alerta, mas eu consegui balbuciar. O que você quer de mim? Como eu posso fechar a porta? A respiração do outro lado da linha ficou mais pesada, como se cada palavra estivesse drenando alguma força de onde quer que ela estivesse. Eu não posso ir sem o que é meu. Minha pele se arrepiou por completo. O que era dela? O que eu havia tirado? Eu não fazia ideia do que ela estava falando, mas parecia claro que Ana acreditava que eu tinha algo que pertencia a ela, algo que a mantinha presa nesse plano. O que você quer? Me diga. Insisti, minha voz falhando um pouco, mas mais firme do que antes. O que é seu? Mais uma pausa. A respiração do outro lado era irregular, como se estivesse lutando contra algo. Então, ela sussurrou algo que fez meu sangue gelar. Você sabe onde está? Eu tremi. Eu sabia. Nada fazia sentido. O que eu podia ter em meu poder que pertencia a ela? Minha mente estava girando em círculos. Eu queria desligar o telefone, mas algo me impedia. Era como se essa ligação fosse a única chance de chegar a alguma solução. Eu não sei onde está, exclamei, sentindo o desespero tomar conta de mim. Você precisa me ajudar a entender. O som no fundo da ligação mudou. Não era mais o silêncio opressor. Agora havia um ruído sutil, como o vento passando por entre árvores ou folhas farfalhando. Por um segundo pensei ouvir vozes distantes, quase como um eco, mas antes que pudesse focar, a ligação caiu novamente. O barulho cessou e eu fiquei olhando para a tela do celular, atordoada. A sensação de ser observada voltou. O peso da presença dela parecia ter se intensificado. Olhei ao redor do apartamento, o coração ainda disparado, procurando qualquer sinal de movimento, qualquer mudança. Tudo estava aparentemente normal, mas o ar estava pesado, como se carregasse segredos que eu ainda não havia descoberto. Voltei para a mesa.
onde o papel com o alfabeto ainda estava, agora ao lado dos cacos do copo quebrado. Você sabe onde está? Essa frase ecoava na minha cabeça. Eu sentia que estava perto de entender, mas ao mesmo tempo, cada passo parecia me levar para mais longe da verdade. Com as mãos trêmulas, comecei a vasculhar o apartamento. Abri gavetas, armários, revirei objetos pessoais, buscando algo que pudesse fazer sentido. Algo que eu tivesse esquecido, algum sinal que eu não havia notado antes. Foi quando, no fundo de uma gaveta no quarto, encontrei uma caixa pequena e velha. Havia anos que eu não a via, quase esqueci que ela existia. Dentro, uma foto amarelada pelo tempo, de uma mulher jovem, com longos cabelos escuros e um olhar que me pareceu terrivelmente familiar. No verso da foto, havia uma única palavra escrita em uma caligrafia quase desbotada pelo tempo. Ana. Meu corpo inteiro congelou. Quando vi o nome no verso da foto, meu corpo inteiro gelou. O mesmo nome que a voz sussurrara. O mesmo nome que apareceu no jogo. A mulher da foto era jovem, seus olhos profundos e tristes. E embora eu não conseguisse lembrar de conhecê-la, havia algo inquietantemente familiar naquela imagem. Sentei na beira da cama, a foto nas mãos, tentando processar o que estava acontecendo. Era impossível. Eu nunca havia visto aquela mulher. Nunca havia ouvido falar dela antes daquela noite. Mas de alguma forma ela estava conectada a mim. Você me trouxe de volta. As palavras dela ecoavam na minha cabeça, e aos poucos algo começou a se formar na minha mente. Era uma lembrança vaga, quase esquecida, enterrada nos cantos mais profundos da minha infância. Minha avó costumava contar histórias sobre a família, histórias que pareciam lendas, histórias que ela dizia para que a gente respeitasse o passado. Havia algo sobre uma mulher que desapareceu misteriosamente, alguém de quem ninguém mais falava. Com a mente a mil, peguei o celular novamente e comecei a pesquisar no Google, tentando qualquer coisa que pudesse me dar alguma pista. Após alguns minutos, finalmente encontrei algo. Era um artigo antigo, de décadas atrás, falando sobre uma mulher desaparecida na minha cidade natal. Ela havia sumido sem deixar vestígios. Seu nome? Ana Costa. E então, as peças começaram a se encaixar, dolorosamente devagar, mas de forma inevitável. Minha avó mencionava o sobrenome Costa, e lembro de ter ouvido de forma vaga que essa mulher era uma parente distante, algo sobre um mistério que nunca foi resolvido. Mas o que isso tinha a ver comigo? Eu ainda não conseguia entender por que ela aparecera para mim, agora, tantos anos depois. A resposta parecia simples, mas terrível. Ao jogar o jogo, eu a chamei de volta. De alguma forma, o espírito dela estava preso no nosso mundo. Talvez perdido, talvez buscando justiça ou um encerramento. E por acidente fui eu que a trouxe de volta. Você sabe onde está? O sussurro dela ecoou mais uma vez em minha mente e agora fazia sentido. Eu era a ligação. Minha família, meu sangue. Eu tinha a chave para libertá-la. Fechei os olhos tentando pensar em tudo que eu sabia. Se eu realmente fosse a pessoa que a trouxe de volta, também caberia a mim liberá-la. Havia algo que ela queria, algo que faltava. Talvez fosse o reconhecimento, o nome dela sendo lembrado. Talvez fosse justiça por seu desaparecimento. Com a foto nas mãos, caminhei de volta à sala, onde ainda estavam os restos do copo quebrado. A luz da manhã entrava pelas janelas, mas a presença de Ana continuava no ar, quase tangível. Coloquei a foto sobre a mesa, com cuidado, e olhei em volta. Não havia mais medo em mim, só uma sensação de urgência. Respirei fundo e falei em voz alta. Ana, eu sei quem você é agora. Eu não sabia o que fiz quando joguei o jogo, mas entendo que você quer ser reconhecida. Eu sinto muito pelo que aconteceu com você. Se você precisa de algo para descansar, me diga. Eu estou aqui para ajudar. O ar pareceu se tornar ainda mais denso, como se algo estivesse se agitando ao meu redor. Esperei, tentando manter a calma. Então, de repente, senti uma mudança. A sala, antes carregada e opressora, ficou mais leve, quase como se uma brisa suave tivesse passado por mim. A sensação de ser observada se dissipou. Eu sabia naquele momento que Ana tinha ouvido. Eu não tinha todas as respostas, mas sabia que havia feito a coisa certa. Reconheci sua existência, seu sofrimento. E de alguma forma, isso foi suficiente. Deixei a foto sobre a mesa e uma paz estranha tomou conta de mim. Não era uma solução completa. Eu ainda não sabia os detalhes de sua morte, ou por que ela escolheu aparecer para mim. Mas naquele instante, soube que ela finalmente poderia descansar. O peso que havia carregado, o silêncio, a ausência, tudo parecia ter sido dissipado.
Fiquei em pé, olhando para o apartamento, agora mais claro, como se a própria atmosfera tivesse mudado. Não havia mais medo, mais sombras. Apenas a sensação de que uma porta havia sido finalmente fechada. Ana não estava mais aqui. Naquela noite, dormi tranquila pela primeira vez em dias.